Gente, vocês não estão com vergonha? Eu digo isso porque qualquer brasileiro que não tá dopado, que não tá adoecido, que não tá completamente dormente em relação a tudo que tá acontecendo no Brasil, qualquer pessoa que não esteja nessas condições certamente tá com muita vergonha. E é evidente que eu tô falando do papelão que o Bolsonaro e sua comitiva estão fazendo lá no Japão. Já começou pelo caminho, na parada em Sevilha, com o episódio da prisão do militar brasileiro no avião presidencial com 39 quilos de cocaína. Gente, 39 quilos de cocaína é quase 2 sacos de cimento em termos de volume. E se a gente parar que ainda estava embalado em pacotes de mais ou menos 1 quilo, a gente consegue imaginar o tamanho da negligência que permitiu a entrada dessa mercadoria no avião do presidente. E os bolsominions estão malucos. A gente consegue perceber defesa em relação a isso que está acontecendo. É um absurdo. A gente tem que lembrar o seguinte, quem prendeu não foi o Bolsonaro, não foram militares brasileiros, não foi a polícia brasileira. Quem prendeu esse camarada aí, que era uma mula, tá, gente? É lógico que essa droga, que é caríssima, não era dele. Quem prendeu foi a polícia da Espanha. E depois, no meio da vontade de fazer uma defesa a qualquer custo dessa loucura, eles estão dizendo, ah, mas esse cara viaja há muito tempo. Viajar não é crime, cara pálido. O crime é transportar 39 quilos de cocaína. Isso tem nome, é tráfico internacional de drogas. Ainda bem que o avião do Bolsonaro não pousou na Indonésia. Só que esse cara, em 6 anos de governo Dilma, viajou 4 vezes. Em 2 anos de governo Temer, o número de viagens dessa mula aí saltou para 14. E em apenas 6 meses de governo Bolsonaro, foram 11 viagens. Então, isso me leva a crer que se esse cara era mula de algum traficante, ele se sentiu mais à vontade de atuar justamente depois que o PT saiu do governo. Sim, porque é lógico que o cara é mula. Aliás, nesse momento eu fico pensando, será que o Bolsonaro é a favor de botar o militar lá num pau de arara para que ele confesse de quem era essa carga milionária de droga? Eu acho que é uma boa pergunta a se fazer pro Bolsonaro. Só que é lógico, né, gente? Falando sério, sendo honesto, dá pra ligar diretamente ao Bolsonaro, dá pra dizer que a droga é dele, embora a gente tenha alguns indícios de envolvimento da família dele com milícias do Rio de Janeiro, e embora a gente saiba que um dos ramos da milícia é justamente o tráfico de drogas, não dá pra fazer essa associação direta. Agora, o que dá pra falar claramente é, houve uma exagerada negligência por um cara entrar com quase 40 quilos de cocaína no avião do presidente da República. Outra coisa que eu quero ressaltar é que isso é uma prática antiga entre os militares, de fato, e não é nem a primeira vez que esse tipo de apreensão é feita em aviões da FAB com militares. Eu não sei se numa quantia tão grande, mas eu quero ilustrar dizendo que, ora gente, militares não são honestos. Militares no Brasil são impunes. Existe uma coisa chamada justiça militar que só existe para fazer os militares não serem julgados pela justiça comum e serve também para absolver os militares. Por incrível que pareça, até mesmo aqueles militares que fuzilaram um carro de uma família inocente recentemente no Rio de Janeiro foram inocentados por essa justiça militar. Então é uma injustiça militar que causa essa falsa noção de que os militares são bonzinhos. Não. Tanto é que o crime, aliás, o nosso ministro Moro não sabia disso, mas o crime de tráfico de drogas entre militares é extremamente comum. Mas o tema de hoje é a vergonha. Então a vergonha começou ali porque a repercussão mundial desse acontecido foi a pior possível. Se aqui no Brasil a nossa mídia estúpida, que não faz jornalismo, faz propaganda, divulgou como o cara que transportava drogas, transporte de drogas, não. A mídia internacional foi bastante clara. Tráfico internacional de drogas no avião da Presidência da República do Brasil. Gente, membros do Itamaraty,
que é um órgão historicamente reconhecido internacionalmente, estão com vergonha. Vergonha da postura do Brasil, vergonha do Ernesto Araújo, vergonha do presidente. Está sendo derretido séculos de tradição diplomática brasileira por um governo completamente incapacitado. Um governo que se baseia exclusivamente em ideologia fantasiosa, ou seja, numa seita ideológica lá do Olavo de Carvalho. Tudo, absolutamente tudo que esse grupo acusava o PT de ser é exatamente ele se projetando no espelho. Os filhos corruptos, que eles diziam que eram os filhos do Lula, que aparentemente vivem uma vida normal, o tráfico de drogas, tráfico de influências, o agir exclusivamente baseado em preceitos ideológicos, desprezando coisas como, por exemplo, estatísticas, ou seja, até mesmo o IBGE foi atacado pelo idiota do Bolsonaro. E essa viagem começou com a ida do Bolsonaro para o encontro do G20, um dos mais importantes encontros de líderes mundiais, que está acontecendo nesse momento no Japão. A droga foi apreendida em Sevilha, na Espanha, no caminho, mas chegando ao Japão, o Bolsonaro já enfia o pé pelas mãos, sendo estúpido, grosseiro com a imprensa, aliás, como ele costuma ser. O Le Monde estampou ele como tóxico, como radioativo. É assim que o mundo está enxergando o Bolsonaro. E não pensem, gente, mesmo nós que sabíamos disso e não votamos no Bolsonaro, hoje somos associados a ele, porque ele representa o Brasil, os brasileiros, e um cara que não tem a mínima postura de chefe de Estado. A Angela Merkel, que foi o estopim do episódio lá da truculência do Bolsonaro, dessa vez com a imprensa, o repreendeu. Não repreendeu o Brasil, como ele interpretou, repreendeu ele pelas suas ações em relação ao meio ambiente, porque é fato. Nunca o meio ambiente teve um volume de devastação tão rápido, tão grande no Brasil quanto nesses 6 meses de Bolsonaro. É lógico, esse babaca não acredita em aquecimento global. Por quê? Porque eles são anti-ciência. Eles são anti-verdade, na realidade. Então ele já tomou um pito da Merkel e ainda respondeu atravessado. Olha aqui, gênio da diplomacia. E aí não bastasse o ridículo, ele chega no Japão, sem agenda. O que ele faz? Vai jantar com algum líder, com algum chefe de Estado para fazer negócio? Não, ele vai numa churrascaria, depois vai numa loja de bugigangas, num camelô. Lá ele é enrolado por um camelô que mentiu para ele sobre o nióbio e vendeu para ele uma correntinha. E não bastasse a babaquice, o que ele faz? Uma live pro Facebook como um vendedor da Polishop, mostrando pro mundo todo o quão ridículo é o nosso presidente. Esse vídeo dele, fazendo o papel lá do enrolado pelo camelô que quer vender nióbio na Polishop, é provavelmente o vídeo mais constrangedor que qualquer um de nós pode assistir. É o melhor exemplo de vergonha alheia. Dá uma vergonha de assistir aquilo. Uma pessoa completamente desarticulada, que foi enrolada por um vendedor no Japão e fez disso uma arma para dizer que descobriu um grande negócio. Quer dizer, o cara foi pro Japão fazer o quê? Passear? Comer numa churrascaria? Eu vou dizer o que ele foi fazer. Ele foi lá passar vergonha e envergonhar os brasileiros e ainda prejudicar a comunidade brasileira no Japão. Por que eu tô dizendo isso? O Japão tem leis pesadas antidrogas e já estão associando, segundo relatos de uma brasileira no Japão, a comunidade brasileira ao tráfico de drogas por causa da figura de Jair Bolsonaro. É um show de horror. O Macron, lá da França, que teve uma reunião desmarcada, não tem ainda clareza se foi o Macron que desmarcou ou o Bolsonaro, parece que foi o Macron, já porque também deu um pito no Bolsonaro, falando em direitos humanos e também na questão climática. E deixou claro, se o Brasil sai do Acordo de Paris, a França não tem como assinar qualquer tipo de acordo comercial com o Brasil. Esse cara é uma tragédia. E não bastando, ainda está circulando hoje a notícia de que o Onyx Lorenzoni, lá, o ministro-chefe da Casa Civil, estaria ameaçado. Por quê? Porque ele é próximo do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Agora, reparem, o ministro da Casa Civil ser próximo dos líderes do Legislativo é um problema para esse governo. Que tipo de governo não precisa de negociação com o Legislativo? Só tem um tipo de governo, um governo autoritário, que é a postura do Bolsonaro.
Ele fala como se as pessoas tivessem que obedecê-lo. A gente viu essa semana também circular o episódio completamente ridículo na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, onde o Carluxo falou na tribuna como se estivesse no mercado, ofendendo a pessoa do vereador Tarcísio Mota e de outros. É um absurdo, quer dizer, se aquilo lá não gerar uma cassação no Conselho de Ética por quebra de decoro, vai ser o atestado de que o Carluxo pode fazer qualquer coisa na Câmara de Vereadores do Rio. E digo mais, ele não vai ser cassado. Porque não tem culhões entre os vereadores da Câmara do Rio de Janeiro para fazer alguma coisa que preste contra um canalha como esse. Mas isso revela bem o perfil da família Bolsonaro. Eles acham, porque chegaram na presidência de um dos poderes, que eles são reis. É a família real, então o Bolsonaro é o rei e eles são a família real. A coisa tá daí para pior. Mas eu quero chamar uma última atenção aqui. Vocês já repararam na dificuldade cada vez maior do Bolsonaro conseguir falar, ligar um raciocínio no outro, concatenar palavras, enfim, ele não consegue. Por que ele foge da agenda com líderes internacionais? Porque ele não sabe como se comportar. Aquela cena dantesca, constrangedora dele sentado do lado do Trump lá, com uma cara de bunda, sem saber o que fazer, sem saber onde bota a mão, sem saber onde olha, aquilo é ele. Então ele tem que fugir. A impressão que eu tenho é que ele está cada vez pior. Ele não consegue se expressar. Ele só consegue falar e se sentir à vontade em locais onde ele está sendo apenas elogiado, como no programa do Ratinho lá. Ele não dá entrevista, ele vai apenas para encontros de propaganda, porque ele não tem condições. E não me venha dizer que, mas a Dilma não falava bem, a Dilma era estúpida. A Dilma era muito atacada até ser estúpida, acontecia isso uma vez ou outra. E ela de fato não era uma grande oradora, mas ela conseguia sim passar o seu recado. É completamente diferente do Bolsonaro. O Bolsonaro não consegue dar uma entrevista sem mostrar ser um cavalo vestido. O Bolsonaro não consegue desenvolver uma linha de raciocínio sem ser um raciocínio completamente fantasioso, baseado única e exclusivamente em teorias conspiratórias à la Olavo de Carvalho. Então eu tô aqui levantando uma hipótese que é: será que Bolsonaro não tem algum tipo de doença degenerativa, alguma coisa no cérebro que faz com que ele seja mais burro que uma pessoa normal? Eu sinceramente não sei. Mas, diante do que eu tô vendo, diante desse ridículo, dessa vergonha inenarrável que todos nós brasileiros estamos sentindo do nosso chefe de Estado, é uma possibilidade a ser analisada. O cara simplesmente não consegue fazer nada. Absolutamente nada. O que ele olha, o que ele coloca a mão, ele estraga. E se ele abrir a boca para falar, é uma metralhadora de porcarias. Então, gente, eu sinceramente não sei. Eu tenho vergonha. E você? Você tá com vergonha também? Se você não tá, procure um médico. Procure um médico, provavelmente você não tá muito bem. Então, ok, moçada? Era isso hoje, era apenas para montar aí esse quadro horroroso que hoje estamos vivendo e semana que vem tem mais. Todo o conteúdo aqui do Saia da Matrix é um oferecimento dos nossos apoiadores. Se você quiser também apoiar o Saia da Matrix, é só acessar o site aqui embaixo e lá escolher uma das nossas plataformas de apoio para colaborar com o canal. Tá ok, moçada? Falou, valeu e até a próxima.